Bom dia, boa tarde, boa noite, Nordeste Paulista, Fernando Baiuco, diretor executivo. Estamos aqui em mais um dos nossos episódios para a gente falar um pouquinho sobre networking, sobre BNI, conhecer os membros, para que a gente possa também tratar essa visibilidade para quem faz diferente, para quem é um pouquinho dedicado, não precisa ser muito não, só um pouquinho dedicado, já pode estar aqui porque eles são reconhecidos, eles são realmente empresários que se dedicam para ajudar aos outros. Então a gente tem que trazer para a gente poder bater um papo. E hoje a gente está com ele aqui. Ele tem um bigode bonito, vistoso bigode. Eu tenho uma inveja desse bigode, porque eu não tenho. Não nasce, viu, Luiz? Não nasce. Aqui é falta, viu? É fartura, né? Farta tudo, né? Falta aqui, falta lá. Ele é membro do BNI Raízes. É membro tem 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho. Abril fez 1 ano. Fez 1 ano, né? Agora, né? 1 ano e pouco já. E já é Gold Club. Você já chegou a milionário? Tá quase. Vou chegar. Vai chegar lá. Vou chegar. O planejamento é esse. Já é Gold Club, coordenador de educação do BNI Raízes, que é a 4ª melhor equipe do Brasil, aqui no Brasil inteiro, uma responsa. E não é de agora não, já estão mantendo essa posição. E eu falo assim, parabéns, porque imagina só, você tem 300 e não sei quantas equipes no Brasil, são os 4 melhores, e eu tenho orgulho, né? Você tem 2 no top 5. Das 5 melhores, eu tenho 2 equipes que estão lá. Está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o núcleo de saúde, né? E eu tô ferrado, porque o alvo dele sou eu. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Às vezes você tá com sorte. Você vai ver. Agora é sorte, né? Vai que agora dá jeito. Vai contar um pouquinho sobre o que ele faz, vai contar um pouquinho sobre, né, a experiência dele no BNI. Que, gente, ele tem 1 ano e pouquinho, mas, cara, dá de milhão aí, ó. E muito empresário em dedicação, em entendimento. Vocês vão ver como é que é. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação. Depois de uma apresentação dessa, eu já estou em casa, né? Tá feito já o trabalho. Eu sempre soube que ele gostava do meu bigode. Ele estava esperando para falar no ar, para falar para muita gente. Eu te vi uma foto sua sem bigode, eu não te reconheci. Não dá. Esses dias eu estava discutindo com a Manuela, com a minha esposa, se mantém com bigode, se sem o bigode. Não, bigode, tem. Não importa o que a Manuela acha. Entendeu? Pra gente é o bigode. O que importa é o que o Baiuco acha. Eu orgulho de falar disso. E vamos lá, vamos bater papo. Bom, então, pra gente começar, explica pra gente o que é o Núcleo da Saúde. Núcleo de Saúde, Dr. Luiz Garcia, é a mesma coisa, Baiuco. O Núcleo de Saúde, na verdade, o que ele é um sonho. Um sonho que eu tinha, acho que, desde pequeno ali, ele se mistura muito, ou ele é o meu propósito de vida. Que vem, ele está muito ligado, Baiuco, a propósito de fato. Lá, o meu sonho lá, pequeno, quando eu escolhi a medicina, o que eu queria? Na verdade, eu não queria ser médico. Não queria mesmo. Quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Porque eu era fã do Ayrton Senna. Ayrton Senna, né? E da minha geração, né? Eu sou de 84, né? Eu vivi a era Senna toda ali, foi muito legal. E o que eu falava muito quando eu era pequeno, aí, né, depois de 94, depois da morte do Senna, sempre foi isso. Eu quero ser piloto de Fórmula 1. E as pessoas, quando me perguntavam por que, eu falava, cara, porque eu quero ajudar as pessoas. Muito louco, né? Aí a gente, como assim? Porque eu via o Senna, as ações lá do Instituto Ayrton Senna, eu achava isso muito legal. E aí, quando eu fui crescendo, eu percebi que existiam diversas áreas, mas fazia sentido para mim, através da medicina, fazer o que eu queria, que era ajudar as pessoas. E hoje, por isso que eu digo que é um sonho, né? O núcleo de saúde é a forma que eu encontrei de contribuir para as pessoas, contribuir para a sociedade de uma forma geral. A minha primeira especialidade médica é medicina de família e comunidade, que já tem muito a ver com isso. Que é o médico, o pessoal fala muito que é aquele médico antigo que acompanha as famílias, vê de tudo. De certa forma, é exatamente isso. Tem uma definição que eu gosto, que é da Barbara Starfield, né, uma pesquisadora americana, que ela fala que o médico de família é responsável por resolver de 80% a 85% dos problemas de saúde da população. Então fazia sentido, eu via, nisso aí eu consigo ajudar. Não é que a gente é um médico que sabe fazer tudo, que faz tudo, mas tudo que é comum, que é mais prevalente, é de atribuição do médico de família. Entendi. Ele é aquele especialista que deveria estar atendendo, está em muitos lugares no Brasil, no posto de saúde, como especialista. Porque ali ele é resolutivo, as pessoas, a população devem procurar o posto de saúde quando tem um problema de saúde. E não saber que especialista ele precisa procurar. Sim. E se não é resolvido ali, ele vai encaminhar para a especialidade que for necessária. E aí, dentro disso, eu vim nichando até me encontrar ali no tratamento da obesidade e reposição hormonal, que é isso que a gente faz hoje no Núcleo de Saúde, e assim transformando a vida de muitas pessoas.
Então eu fui encontrando ali o meu propósito, né, alinhando com os sonhos que eu tinha lá do Luiz pequenininho, até que nasce há 5 anos atrás o Núcleo de Saúde. Ele veio crescendo, prosperidade. Hoje, né, a Manuela, minha esposa, a doutora Manuela, também trabalha lá no Núcleo, também nessa linha de tratamento da obesidade e reposição hormonal. E aí ela foca ainda num público feminino, que eu atendo também, mas existem nuances, né? Ela vem falar do lugar de fala da mulher, né? Do entendimento da mulher. Então ela foca nisso. E aí nasce o Núcleo, onde a gente tem atendimento médico, temos nutricionista lá, massoterapeuta, que faz toda a parte de dor crônica, liberação miofacial. Temos um projeto também de avançar um pouco mais na área de estética também para esse ano, aí, já com o crescimento do Núcleo. E aí é legal porque o BNI contribui muito para esse crescimento, né? E a gente vai conversar bastante um pouquinho disso. mais sobre isso aí. Vamos. Deixa eu só perguntar. Você falou da medicina da família, que tinha que estar lá, né, como uma especialidade. Qual que é a diferença da medicina da família e o clínico geral? Isso é muito legal. Muito legal, que é uma pergunta assim, super pertinente e que aparece o tempo todo na vida do médico de família, né? O médico, quando ele sai da faculdade, ele ainda não se especializou em nada. Ele é o clínico geral, né? Ele não tem uma especialidade. E aí o médico de família não. Ele vai fazer residência, ele vai se especializar, porque é para muito além. Aí é de fato, uma das outras coisas que eu gosto de falar muito, o médico de família, ele não é especialista em doenças, ele é especialista em pessoas. A gente vai se especializar de fato na arte de cuidar das pessoas, de cuidar da saúde das pessoas. Entendi. E é daí que vem um dos nossos emblemas lá, das nossas missões lá do Núcleo, que a gente tem estampado inclusive na sala de espera, que é cuidar da saúde, é cuidar do seu maior patrimônio. E nessa frase, cuidado vem 2 vezes, porque a gente entende a importância do cuidado das pessoas, e aí, como médico, cuidado em saúde. Então, o médico de família, ele está muito voltado a isso, a cuidar das pessoas. A gente tem a definição de resolutividade, ali de 80% a 85% dos problemas de saúde. Então, ali a gente começa a diferenciar do clínico geral. Entendi. Porque ele vai fazer, por exemplo, pré-natal, vai atender puericultura, criança, né, aquele acompanhamento lá na primeira fase da vida. Ele vai ser o primeiro contato da população com o serviço de saúde, né? Claro, hoje eu não tenho com essa abrangência toda. Eu fui focando ali no tratamento da obesidade. Exato. Mas acho que essa é uma definição que eu gosto muito ali do médico de família. Legal, legal. Ele tem... Parece que é abrangente, mas não, ele tem um foco bem ali para as questões da família mesmo, né? Exatamente. Para o que é prevalente, para o que é comum na população. Isso é legal porque a atuação do médico de família, ela muda de região para região, ela muda de país para país, porque existem mudanças culturais, mudanças de prevalência de doenças que são mais comuns numa região, menos comuns em outras. Então, o médico de família ele vai se adaptar ao que é comum, prevalente ali naquela população onde ele atua. E vocês, por que foi se especializando para a área de obesidade e reposição hormonal, já que você estava nessa área da família e agora foi se especializando? O que te fez ir para lá? Faz muito sentido com o meu estilo de vida. E não extremamente saudável, né? Eu não sou aquele médico que não pode nada, não pode comer, mas de primar pela qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que viver bem e viver muito. Mas a gente precisa ter qualidade de vida para viver muito. Hoje a gente tem o mundo inteiro tem ficado cada vez mais longevo, as populações dos países cada vez mais longevas, né? Vivendo cada vez mais, mas a qualidade a gente ainda precisa discutir muito. Hoje a gente vê as UTIs lotadas no Brasil e no mundo todo. Então a gente vive muito, mas vive com pouca qualidade, vive ainda adoecido. E aí entender a obesidade, de fato, como uma doença crônica e que ela é a mãe da maioria das doenças crônicas. Ela é fator de risco, por exemplo, ela causa hipertensão, ela causa diabetes, ela aumenta as chances de infarto, de AVC, das síndromes demenciais, Parkinson, Alzheimer, dos cânceres. Hoje a gente tem, pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, pelo menos 13 tipos de cânceres que estão associados à obesidade. A obesidade é fator de risco. Por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. São cânceres super comuns e que a gente luta muito para preveni-los e tratá-los precocemente, só que a gente não está prevenindo lá das principais causas, que é a obesidade. Então começou a fazer muito sentido para mim isso.
ajudando as pessoas a controlar o peso, a melhorar metabolicamente e fazendo reposição hormonal adequada quando ela é necessária, porque ela vai trazer de novo a melhora da qualidade de vida, a sensação de bem-estar, a melhor funcionabilidade do organismo. Então, eu via que associar isso fazia muito sentido quando eu falo de cuidar de pessoas, né? Para que elas, de fato, sintam-se bem. Faz sentido. Eu acho que hoje um dos maiores problemas da família é a obesidade. Hoje você vê realmente... agora eu tô falando de... Agora eu tenho lugar de fala. Causa própria. Causa própria. Não, hoje vai ser bom, porque eu vou fazer uma consulta clínica aqui, é de graça. Vai ser de graça. Mas aí você fala da obesidade, você fala do aumento de peso, você aí tá em todos os jornais e você ainda dando os tapas na minha cara aqui, né? Coração, diabetes e tudo mais. Então, faz sentido você juntar a família com isso mesmo. Exato, né? Exato. E aí é legal, quando você fala de juntar a família, hoje eu procuro atrair esse público, essa demanda, né, de obesidade, emagrecimento e reposição hormonal. Só que são pessoas, e aí eles vão ter hipertensão, doença de tireoide, diabetes, às vezes algum câncer ou suspeita. Isso tudo, como médico de família, eu vou fazendo e acompanhando dos meus pacientes. O meu paciente, ele está em tratamento, ele está em acompanhamento. Então, uma coisa legal ali que a gente faz que é diferencial. Todos os meus pacientes em tratamento têm o meu WhatsApp. Então, se eles têm dúvidas, se eles sentem alguma coisa que pode estar ou não relacionada ao tratamento. O paciente meu tem uma dengue. Eu estou ali para acompanhá-lo. Ele volta em retorno nesse período, se ele está com uma dengue, para eu ver a dengue dele, para ver se está bem, se precisa tratar, se precisa internar, precisa fazer exame. A parte da família, faço né? todo o acompanhamento ali. Às vezes, adolescente, eu trabalho muito reposição hormonal. Então, a gente tem a mulher lá na menopausa fazendo reposição hormonal. E ela tem um filho, 15, 16 anos, está começando a ir para academia, ele está começando a ouvir falar de esteroide, de ciclo, de ficar forte. Suco. De tomar o suco. Suco. Aí eu atraio esse adolescente, a gente... E aí, muitas vezes não é nem, vamos marcar uma consulta. Eu quero, traz seu filho, vamos conversar. Vai junto. Porque eu quero estar ali junto com ele, né? Uma das falas que eu uso muito no consultório, lá já terminando essa consulta do adolescente, é, cara, você não faz nada sem falar comigo. Eu tô aqui. Aí eu até brinco, às vezes, quando a mãe tá na sala, você não precisa falar com a sua mãe. Você tem meu WhatsApp, você me manda mensagem. Porque eu tenho que estar perto, eu tenho que ir ajudando. Porque eu vejo que essa é a melhor forma da gente prevenir o uso abusivo, o contato do adolescente precocemente com esteroide, que de fato não é necessário e tão pouco saudável para ele. Então, o tempo todo eu estou usando atributos do médico de família na minha atuação clínica. Sua atuação clínica. E eu sigo você, você fala bastante aí hoje, falando sobre, né, obesidade. Tem os famosos remédios aí, né? Victoza, qualquer... Nossa, agora faltou o nome. Estão em alta. Você tá lá atrás ainda no Victoza, né? Victoza eu tomei. Você sabia. Já. Hoje em dia, né, eu sou o clássico paciente seu, cara, que já tentou de tudo. Já testou de tudo, né? E chega em mim assim, exatamente, cara, já tentei tudo, essa é a minha última alternativa, minha última chance. Eu não sei, assim, as coisas começam a parar de funcionar. Eu não sei porquê, né? Não sei por que para de funcionar. Pô, podia continuar, né, me ajudando, né? Mas agora tem mais os nomes, como é que é o... Então, a evolução Ozempic, dessa classe é o Victoza, aí veio o Saxenda, aí veio o Ozempic. Esse eu pulei, esse eu não sei. Saxenda e Victoza é a mesma coisa. A gente pode falar deles. É a mesma coisa, muda a dose. É igual o Ozempic e o Egov. É a mesma coisa, o que muda é dose. E aí agora, o que tá super em alta, só se fala nisso nas redes, inclusive, né? É o Monjaro. O Monjaro. Isso, esse aí. Porque emagrece muito e tal. E aí ele também vai ser a mesma coisa, tá? Tem o Monjaro e o Zepbound. Que o Zepbound ainda não veio pro Brasil. Porque são doses, concentrações maiores da mesma substância que é a tirzepatida. E eles têm prós e contras de todos esses medicamentos, né? É uma classe de medicamentos, são as incretinas. Tem que ter um acompanhamento médico. Que eu conversava isso agora no almoço, inclusive. O que eu vejo para o futuro? O tratamento da obesidade avançando cada vez mais, muitos outros medicamentos serão lançados nos próximos anos, ainda mais efetivos, mas a sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular, avançando também cada vez mais. E muito por conta do uso indiscriminado dessas canetinhas. Eu fui ali na farmácia, comprei, então preciso ir no casamento, preciso emagrecer, preciso entrar no vestido, preciso entrar no paletó. E acontece uma coisa, quando você não tem, de fato, um tratamento adequado, estratégico, pensado, personalizado para você... Eu tô pescando baioco agora. Continua, eu tô gostando. Então, tá funcionando. Tá. Mas o que acontece? Você
pura e simplesmente pela ação do medicamento, você vai perder peso até um determinado momento, que foi o que você percebeu lá quando você usou. Só que você vai perder peso também muito às custas de massa muscular. E aí você descontinua o tratamento, seja porque entrou lá no paletó e foi pro casamento e não porque não quero mais, seja porque ficou caro e aí não dá para eu fazer, não me planejei dentro de um planejamento estratégico de fato, seja pelo motivo que for. Você volta a ganhar peso. Só que você não ganha peso de novo, na maioria das vezes, ganhando massa muscular. Por quê? Os hábitos ainda não foram construídos. Você ganha peso ganhando gordura. Aí o cara volta pra canetinha. Aí ele emagrece perdendo massa muscular, engorda ganhando gordura. Emagrece perdendo massa muscular. E a gente tem apresentado cada vez mais uma condição clínica que era incomum, mas está ficando cada vez mais comum em pessoas mais jovens, que é a obesidade sarcopênica. Que a pessoa, quando você olha para ela, não parece gordão. Às vezes ele não está muito grande. Mas ele tem um percentual de gordura muito alto, porque tem gordura em excesso e não tem mais massa muscular. É tipo aquele que a gente vê naquele desenho, o Wall-E lá, que os caras são gordão, você vai ver a foto, eles têm um tem nada ali dentro. Isso aí. Pequenininho, vai perdendo, ele obviamente ali tá ósseo, né, mas quando vai perdendo a massa, ele vai diminuindo. E isso, para a saúde, é ainda pior do que se essa pessoa não tivesse feito nada, ela estivesse no estado que ela estava lá atrás. Porque hoje a gente entende também o músculo, o tecido muscular, como um grande órgão endócrino, que ele é responsável pela liberação de uma série de substâncias. Quem tem mais massa muscular tende a ter, por exemplo, um risco cardiovascular menor. Ele é fator protetor. A gente estava falando aqui de envelhecimento, de longevidade saudável. Não adianta só eu envelhecer. Eu preciso envelhecer com autonomia, com capacidade cognitiva, sabe, conseguindo raciocinar, me concentrar, ter memória, ter força, para coisas simples, para amarrar um sapato, para sentar e levantar da cama, para ir ao vaso sozinho, sem depender. Isso tudo a gente precisa muito da massa muscular. Sim, é o que faz com que a gente se movimente, né? Exatamente. É o que controla o esqueleto. Exato. Não, legal. E falo que o músculo consome muita caloria, né? Então, quanto mais músculo você tiver, mais caloria você consome. Essa é a chave. O Baioco sabe das coisas, você não tá pondo em prática. Então, eu falo assim, é falta de vergonha na cara. É famosa. Mais ou menos famosa. Isso aí. Bem próximo, bem próximo disso. É falta de vergonha na cara. Ontem eu já tomei uma tapada na cara da minha esposa, já me chamou já. Por isso que ele tá mais perto. Já brigou comigo. Já voltou pro rumo. Não, amanhã eu tenho uma consulta já. Já agendei, já marquei. Tá agendado já a consulta já, pode ficar tranquilo. Mas é isso. O tecido muscular, ele é dos órgãos que mais gastam energia no corpo, mais gasta caloria, só não gasta mais do que o cérebro. Então, a chave do emagrecimento saudável, de fato, ela passa por perda de peso, perder gordura e proteger a massa muscular. Ou, quando já se está em sarcopenia ou em risco de sarcopenia, só porque às vezes é o nome mais complicado. Então, para eu retomar, sarcopenia é a deficiência de massa muscular. Aí eu preciso já estimular o ganho de massa muscular. Isso a gente vai fazer também no tratamento. Faz também no tratamento também. Mas aí, o ganho de massa muscular, ele tem que ir para musculação. Para atividade resistida, o protótipo mais efetivo delas com certeza vai ser a musculação. Entendi. Mas também depende. Por exemplo, se eu estou falando de um idoso já sarcopênico com perda de autonomia, talvez ele não vai estar dando conta da musculação. Mas a hidroginástica inicialmente vai ser uma atividade interessante para reabilitação, a própria fisioterapia, pilates, e a gente vai reabilitando cada vez mais e com o objetivo de que ele retome a musculação, inclusive. E tenha condições de retornar. Agora entendi o que você falou, né, da atividade com resistência, né? Isso, atividade resistida, porque é preciso de estímulo, para a gente gerar hipertrofia, crescimento do músculo, ele precisa exercer a força contra uma resistência. Entendi. É isso que é o princípio da musculação. Basicamente. Você faz a força, ele rompe lá os músculos, e aí ele vai se reconstruindo e você ficando monstrão. É isso aí. Monstrão. Quanto mais você rompe, mais monstrão você fica. Entendi. Tá perfeito. Eu entendo. É só pôr em prática. Entendeu? É que é o problema, né? Entendeu? Eu tenho que ter conversa com a Fabi. A Fabi, que é a psiquiatra, tem que colocar na linha. É isso aí. Não, mas assim, eu falei, eu já fiz alguns tratamentos, já perdi bastante peso já. E o problema é que eu encontro eles de volta. E eles sempre estão com os amiguinhos. Né? Eles não vêm sozinhos, né? Não vêm sozinhos. É isso aí, mas é isso mesmo. Eles são muito amigáveis, entendeu? Com as pessoas, com os outros pesos. É por isso, Baioco, aí até brincadeiras à parte, assim. Primeiro, uma coisa que eu sempre falo, converso muito com meus pacientes, para você conseguir emagrecer não precisa ser sofrido. De fato. Mas eu posso beber cerveja? Pode.
mas aí você não está nem aí, doutor, para o seu paciente, se ele beber, vai abusar? Não. Dentro do tratamento, ele vai perceber que ele vai começar a beber menos. E aí eu uso algumas estratégias que são legais, assim. Que aí tem muito a ver com o médico de família. O médico de família desenvolve muito, estuda muito habilidade de comunicação, né, entrevista clínica. Isso é muito importante para a gente. Então, eu vou montar um tratamento lá, o paciente veio comigo a primeira vez, a gente vai entender, avaliar exames, hábito intestinal, sono, rotina, atividade física, tudo. Beleza. Doenças que tem, medicamento que toma. E aí a gente vai sair dali com um planejamento já estratégico de tratamento para os próximos 60 dias. Uhum. Nesse primeiro momento, eu estou muito tranquilo que se ele adere ao tratamento medicamentoso, se ele usa os remédios, vai lá, faz os procedimentos que precisa fazer, tudo certinho, a chance dele perder algum peso é muito grande, porque o tratamento evolui muito em efetividade aí ao longo dos anos. E aí ele vai voltar daqui a 60 dias. E aí é que é legal, porque ele volta super exigente com ele mesmo. Ele foi lá, fez a bioimpedância, viu na balança que ele perdeu peso, mas ele entra na sala às vezes meio frustrado. Ah, doutor, mas é que eu nem fui na academia direito, e teve outro dia... Aí é que legal. Pô, teve um dia que eu comi pizza, ele comia pizza todo dia. Teve um dia que eu comi pizza, e podia ter sido melhor. E aí a gente fotografa os pacientes, porque a gente vai comparar, vai visualizando a evolução dele ao longo do tempo, né? Aí quando pega a foto dele lá, da primeira consulta, da consulta seguinte, que ele vê, nossa, e foi tudo isso. Aí o jogo começa a mudar. Porque aí ele, não, então, se deu certo assim, eu nem ir na academia direito, eu comendo pizza, pô, agora que eu vou. Imagina agora eu indo. que eu vou fazer, exatamente. E aí ele começa a tomar gosto. E é isso que eu vou trabalhar ao longo do tempo. Só que a gente precisa de tempo para isso, porque aí a gente vai trabalhar a mudança de hábito de forma efetiva, sustentável. Com aquela ideia do hábito, do conceito do hábito mesmo. O hábito é uma coisa que eu faço repetidas vezes, tantas vezes, que eu passo a fazer sem estar consciente. Isso, e entender isso é a chave. Então, eu até entendo por que você fala de 90 dias. Eu preciso de tempo. E aí o paciente vai passar... Quanto tempo eu vou precisar dos remédios? Depende. Tem gente que vai virar isso em 4 meses, em 6 meses, tem gente que em 1 ano, mais. Depende. Só que ele vai, nesse tempo, tomando gosto, se habituando. Aí ele vai começar a perder peso. Daqui a pouco ele já está muito próximo, está no alvo que a gente quer de composição corporal, não só peso por si só, de massa de gordura, de massa muscular, percentual, enfim. Redução de gordura visceral, que é muito importante. E aí a gente vai começando a reduzir os medicamentos, lembrando que, como a gente está falando de uma doença crônica, pode ser que ele precise de medicamento para o resto da vida. Ele precisa de tratamento para o resto da vida, isso não tem dúvida. Até que ele chegue à menor dose possível, que pode ser nenhum medicamento. Ué, mas aí não tem tratamento? Tem. Ele mudou o hábito, ele está fazendo exercício físico, ele está se alimentando bem. Isso vai ser sempre a base. E depois que ele emagreceu, quando ele mudou os hábitos, isso, na boa parte das vezes, vai ser suficiente para sustentar o peso dele para o resto da vida. Não quer dizer que ele não precisa tratar mais. Ele tem que estar vigilante o tempo todo, como todas as pessoas. Ele já ganhou ferramentas para poder exatamente. Essa coisa legal de tratar continuamente, porque, por exemplo, para o hipertenso a gente não tem essa confusão. O cara hipertenso foi lá no cardiologista, começou a tomar remédio da pressão. Ele não pergunta para o cardiologista, mas doutor, esse remédio é pro resto da vida? Ou, melhor, eu vou ficar dependente desse remédio? Só que com a obesidade a gente entende isso. E esses são tabus que a gente precisa criar, que a gente precisa quebrar. Uhum. A obesidade é uma doença crônica, então o tratamento é contínuo. É bem possível, assim como na hipertensão, que em algum momento ele deixe de precisar do remédio, ou por alguns momentos. Ele pode sair, como ele pode voltar em algum momento. Mas ele precisa estar sempre vigilante, principalmente na questão do hábito. E aí a alimentação, a atividade física, qualidade do sono vão ser fundamentais. Isso é importante. Assim, o que eu já dei uma lida diz que você nunca perde as células de gordura, elas esvaziam, né? Mas ela murcha, exatamente. Ela né? tá ali. Por isso que o cara fica naquela sanfona, porque ele fica ali e ela fica pedindo, manda pra mim. É muito fácil você, entre aspas, encher ela de novo, ganhar volume. Basicamente. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, o Baiocco, que dá muito esse entendimento. A gente sair um pouquinho da fisiologia e entender a nossa evolução. Certo. Nós fomos feitos para ganhar peso. Lazarento. Mas tá acontecendo. Então eu sou evoluído pra caramba. Demais. E aí eu vou falar exatamente de evolução. O nosso organismo foi programado para que nós sejamos obesos. Como é que funciona isso? Lá atrás, que evolutivamente há pouco tempo, homem das cavernas, como é que funcionava? O homem tinha que sair para caçar, e aí ele ia se degladiar com um animal gigante, muito mais forte, muito maior do que ele. Ele gastava muita energia para isso.
conseguia a caça, levava para a caverna, a família se alimentava. Não sabiam quando iam ter alimentação de novo. Às vezes passavam por longos períodos de escassez. Muitos deles morriam desnutridos, de inanição. Quais sobreviveram? Os que tinham genes mais aptos a acumular gordura, porque era de onde eles tiravam energia nos períodos de escassez. Então, esses genes foram passados. Hoje, o Baiocco tem genes que fazem com que ele ganhe muita gordura. Todos nós temos. Só que você não vai caçar. Hoje você caça no iFood. Não, que tá você vai iFood, escolhi aqui, tem geladeira, os alimentos industrializados. Então, a gente tem... A disposição de alimentação tá... de caloria absurda. Às vezes, mas eu como um pouquinho. Mas com alta densidade calórica. Em pouco, numa bala, eu tenho uma bomba calórica. E a gente vai chupando bala sem perceber que tá... Eu tenho problema com doce. Lógico que eu acertei. Não tem erro. Difícil. Nossa Senhora. Mas isso a gente consegue modular no tratamento. Isso é legal também de falar. É mesmo? Você tem um remédio que faz a bala que você tá com gosto de cocô? Que é o único jeito. A gente consegue... É porque assim, isso é muito comum no comportamento mais impulsivo. Você tem, muitas vezes, a maioria das vezes, não chega a ser um transtorno de compulsão alimentar. Mas tem o impulso. Então a gente consegue modular isso. E é real, eu brinco, eu falo para o paciente, você vai lembrar de mim e vai ficar rindo. Vai estar o potinho de bala aqui, ó, e não posso porque eu vou engordar. Não quero. E aí não quero a Libertador. Amanhã eu tô lá no seu consultório. Porque aí acabou. Você vai abrir sábado? Porque, cara, eu atendo sábado. Eu não passo, eu juro pra você, cara, eu não passo nas gôndolas de doce. Porque assim, eu sou jujuba e delicado. Nossa, vai atraindo assim. Então, cara. se eu tiver pulo da cara, alguma coisa aconteceu que eu tô irritado, meu braço vai sozinho, assim, ó. Antigamente, você não vê, quando você vê, você tá mais chegando. Antigamente, e é um dos motivos que eu parei de comprar. Antigamente, eu passava numa loja de doce, assim, comprava aquele pacote de 700 gramas de jujuba e deixava dentro isso lá quando a corretora tinha seu próprio escritório. Eu deixava dentro de uma gaveta, abria, pegava um montinho, punha em cima da mesa assim, ó, ia trabalhando e comendo. E ia embora. Aí uma hora eu punha a mão aqui assim, tinha acabado. Eu matava num dia só o saco de jujuba inteiro. Quantas calorias você acha que tinha ali? Não, aqui é loucura. Hoje eu já falo, já sei, eu já tenho consciência. Eu falo, não faço isso porque... Não é porque eu não vou comer. É porque se eu colocar na gaveta, a mão vai sozinha pra lá. É o comportamento. Trabalhando. Exato. Nem vi. E aí quando você acaba isso, você tá com fome e vai almoçar. É isso aí. É mais maravilhoso. Então... E outra coisa que eu falei que assim, o problema não é que eu como, né? É o que me oferecem, o problema é que me oferecem bastante e meus amigos são tudo gordos. E ninguém sabe pra mim, ninguém me chama pra ir, vamos correr ali, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer não sei aonde? E eu falo, cara, a minha sorte é que meus amigos tudo moram fora da cidade, então eu tenho que ir pra lá. Então quando eu vou pra lá que é o problema. Mas antes era isso mesmo. Então, tipo, a gente tem que mudar. Minha esposa agora tá mudando por mim, né? Ela muda ela, depois eu vou junto, né? Mas é assim que a gente ela funciona, começou a correr, nós, né? Ela tá correndo, agora voltou a correr porque teve a hernia de disco, tá, ela corre. Então eu vou vendo, eu vou devagarinho, eu vou junto, assim, eu sou meio preguiçosão e tal, né? Mas ela tá mudando ela lá, então eu vou junto. Aí eu comecei a falar, nossa, eu preciso voltar realmente a tomar vergonha na cara e fazer. Então você falou, é o hábito, né? Exatamente, você vai criando ele, hábito, você vai criando ele. E eu acho que o maior problema é só hoje. Eu mereço é fogo, cara. Tem dia que você merece. Lá. Nossa senhora, cara. Mas eu trabalhei o dia todo. Nossa, eu mereço. Não, eu vou... Mas ontem eu fui... Minha esposa falou assim, baby, vamos terminar de assistir o Round 6 e tal. Eu falei, vamos, tá. Ela, compra uma coquinha. Aí eu olhei pra ela assim, você tá de sacanagem comigo, né? Não, mas compra a Coca Zero. Eu falei, tá bom, vou lá comprar. Aí eu falei, comprar. Eu falei, Coca Zero pede um Doritos, né? Aí eu falei, não vou comprar. O Doritos é zero também? Doritos não é, mas ele pede. Eu falei, não vou comprar. Vou comprar só a Coca Zero e só ela vai tomar. Eu não tomei. Entendeu? Eu já comecei a mudar. Eu falei, não vou. Mas assim, é aquele negócio de impulso mesmo, sabe? Eu gosto de comer. Então eu tenho que aprender o momento certo, sabe? Se deixar, eu vou embora. Essa parada do zero é verídica também? De zero caloria é. Que é eu ia só deixar no ar, porque eu ia usar uma estratégia aqui, um gatilho, mas não vou te explicar. Porque, não, pode dar na cara, tá? Porque, por que eu ia deixar no ar? É porque o meu vídeo no Instagram mais viralizado, eu sou um perfil de médico que eu não restringo nenhum alimento. Porque
Você já me falou de um monte de coisa que você gosta. Eu Eu não posso tirar essas coisas de você. Nossa, Mas uma coisa que eu já estou identificando muito, que é importante, eu entender a causa da obesidade. Os hábitos. Né? Você tem um comportamento, de fato, muito impulsivo. eu tenho. E se a gente for pro seu trabalho, eu vou ver que você é um cara que trabalha pra caramba, que tá o tempo todo, que não para, que não larga celular, que é um monte de coisas ao mesmo tempo. Essa é a forma com que você interage com o mundo. Uma das coisas que isso te leva é a obesidade, porque você traz esse comportamento pro alimento. Então, a gente vai trabalhar isso ali, não adianta... Às vezes, o tratamento não é monjaro. Por exemplo, ou, pô, eu tô lá fazendo a canetinha... Pode ser. Eu gosto de facilidade. Não é Entendi. que você não vai usar ele, mas não ele que resolve a causa. Entendi. Entendeu? Ele vai ser uma ferramenta. Você para de usar ele, você volta de novo. Né? Exatamente. Então, eu vou tratar... Ele, por exemplo, nesse caso, eu usaria como uma ferramenta para... Eu preciso que você tenha resultado, porque isso vai te motivar. Ah, sim. E aí ele provavelmente... E eu fico motivado, tá? Eu adoro. Exato. Eu sei. Eu gosto. Você é um cara que nisso você funciona igual a mim. Sério que a gente já vai lendo. Você é um cara que é movido muito por desafio. Então, e aí eu vou trabalhar isso na consulta. Aí tá aquela coisa, tá, mas qual que é o seu diferencial? O que só você faz? Qualquer pessoa pode fazer, mas é o que eu uso como estratégia. Eu vou entender o que te leva a esse comportamento, o que vai fazendo e quais as ferramentas eu tenho terapêuticas, que podem ser medicamentos ou não, que vão ajudar a que a gente mude isso. Você é um cara que você vai trabalhando muito com desafio, tendo o resultado vai te motivando, e aí você vai fazer mais. E a gente vai trabalhando isso. O que mata é quando para de ter o resultado. Nossa, aí eu usando. Aí é a ansiedade que vem na frente de tudo, né? Como é que diz que a gente vai parar? A gente vai parar de ter resultado quando a gente tiver no resultado que a gente quer. Esse é o objetivo. Exato. Então dá pra trabalhar muito isso. E aí você vai mudando de hábito ao longo do tempo. Aí quando o cara vai só pra canetinha, acontece isso. Eu paro de ter resultado e não funciona. E aí você volta a ganhar, perdeu o músculo e tá ganhando gordura. Quando eu lá atrás, mas faz anos, foi lá em 2014, 2015, eu fui numa endócrino e ela me receitou o Victoza. Foi maravilhoso, eu perdi peso, só que ela me deu o Victoza e uma dieta bem restritiva, assim, tipo, eu fiquei um mês sem pôr um açúcar na boca. Rapaz, juro pra você, eu sentia uma aura negra saindo de mim. Aí eu sou sarcástico já, por ser sarcástico. Eu já sou sarcástico por ser sarcástico. Meu humor é de sarcasmo. Cara, uma amiga minha chegou e falou assim, você tá bem? Aí eu falei, não fala comigo não. Não fala comigo não. Só deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. Aqui. Eu falei, eu tô sentindo uma aura negra sair do seu. Eu falei, eu também. Porque eu tava irritadíssimo. Perdi peso pra caramba. Quando chego no 100, quando chego perto do 100, parece que as coisas desandam, sabe? Tem uma barreira ali pra ser quebrada dos 3 dias. Lazarento. É isso aí. Mas eu perdi peso. E aí você falou do desafio, é difícil eu entrar. Então, quando eu entro no desafio, eu vou. Exatamente. É aqui que eu trabalho. Porque você não sai mais. Enquanto você vê que tá fazendo sentido, é isso que a gente vai trabalhar. Mas eu fugi do foco ali da questão do refrigerante zero. E aí eu tava falando da questão do gancho. Porque é isso, eu não restringo muita coisa. E o vídeo que eu tenho mais viralizado é falando do refrigerante zero, porque é a única coisa que eu acho que a gente deve restringir, sim, como alimento. O refrigerante zero não tem. Ele é isento de calorias? Sim. Ele diretamente não te engorda. Só que pega lá a lista de ingredientes lá e vai ver aquela lista enorme, que no refrigerante normal também tem, mas do zero. A quantidade, e você vai ver que além de água gaseificada, que está lá no início, você não conhece nada dos outros. É um monte de produtos químicos. É aquilo que você está ingerindo. E aí a gente está falando muito do metabolismo. E você vai ter uma série de alterações na fisiologia do seu metabolismo que vão te favorecer muito mais o ganho de peso. Então, o refrigerante é a única coisa que eu falo assim que de fato a gente precisa tirar o quanto antes. Mas não necessariamente eu vou tirar isso na primeira consulta. Entendi. Isso vai passar a fazer sentido ao longo do tempo. Água com gás pode. Água com gás é sempre vista como vilão, né? Nossa, água com gás. Cara, água com gás só perde para um líquido que existe. Água sem gás. Entendi. De resto de tudo, ela é fantástica. O que eu sempre gosto de falar? Eu tenho em casa um filtro de água com gás. Que é sensacional. Eu adoro água com gás. Mas porque há uns 9, 10 anos atrás, eu comecei a substituir o refrigerante pela água com gás. Aí você passa por aquele processo que você coloca o limãozinho no copo e tal, aguinha com gelo de limão e tal. Hoje em dia eu nem gosto mais do limão. E é tão legal, isso é uma história muito bacana, que há uns 6 meses atrás, eu tenho um filhinho de 2 anos, né, o Bentinho. E a gente estava em Águas de Lindóia.
E eu já peço, porque quando você pede água com gás, é automático gelo e limão, né? É, Aí eu pedi um copo com gelo. Vinha com gelo e limão, claro. sempre vem. Aí então eu sempre peço uma água com gás e um copo com gelo sem limão. Sempre peço isso. E aí lá em Águas de Lindóia, estava no café, o Bentinho, ele devia ter acabado de fazer 2 anos. Me vê uma água com gás e um copo com gelo. E ele já completou, sem limão. A gente morre de rir, isso aqui é muito barato, bonitinho ele falando, mas é o exemplo. É a criação do hábito desde cedo. Ele já vê aquela questão da água com gás ali como uma referência no pai dele. Exatamente. Sou todo orgulhoso disso, claro. Com certeza. E você tá falando disso, assim, né? Eu tenho a Júlia de 13 e o Arthur tá com 7, né? A Júlia tá com 12, vai fazer 13 e o Arthur tá com 7. E a Júlia já tá toda preocupadinha, então ela come um pouquinho. E a gente fala, filho, pelo amor de Deus, come mais, né? Ela come um pouquinho, porque ela já é pré-adolescente e tal. E o menino é um touro. Uma draga. A gente viu isso lá na festa junina. Você viu, ela né? ficou do seu lado lá o tempo inteiro, o menino lá nas barraquinhas tudo. Rodando tudo. E ele faz karatê, ele compete e tal, não sei o que. Ele é bem mais aplicado que... Mas pensa no menininho que é um tourinho, cara. Legal. Mas, e é a nossa preocupação, porque ele é grandinho, né? O Elton conheceu lá, né? Ele é fortinho, ele tá um pouco acima do peso dele, entendeu? E ele segue muito a minha linha. A criança segue a referência dos pais, né? São os maiores exemplos. O pai, ele é o herói, né? Isso pega muito. Mas olha que legal, quando você fala da atividade física, ali ele tá criando bons hábitos, e a atividade física na infância, ela é fundamental, eu fiz bastante, indispensável para a prevenção da obesidade. Porque é onde você mais fácil solidifica os hábitos. A tendência da criança que faz atividade física, ela perpetuar fazendo atividade física pro resto da vida dela. Só que a alimentação também é um outro ponto que ela, né, precisa ter uma referência muito forte, saudável. Eu fiz muita atividade física, eu nadava, eu jogava vôlei, eu treinava judô por muito tempo. E aí na faculdade que começou a mudar, porque muda... Você não consegue mais fazer, né? Assim, depois eu comecei a fazer judô de novo, mas não era a mesma coisa, né? E aí dali foi só níveis de peso, né? E aí depois casou, e aí eu fui trabalhar, e aí eu ganhava assim, quando você fazia assim, era 20 quilos, né? Então eu cheguei a 120 muito rápido, assim, né? E aí, dali em diante eu comecei a brigar. Nunca mais baixei de 100, sempre tentei, né? Mas eu compreendo isso, é realmente a rotina mesmo. Aí você falou, rotina muito louca, cara. Aqui corre pra lá, vai pra cá, não sei o que lá. Aí come o que dá, na hora que dá, o que estiver disponível. Sou tão bronca. O que tem disponível nunca é saudável. Fernando, não pode, porque não sei o que, leva isso, leva aquilo. Então, realmente é uma coisa que... Aí eu falo, me dá o início que eu vou atrás, entendeu? E aí eu gosto também de novidade, então tem que mudar, não dá pra ficar... Porque senão eu fico também de saco. Não aguento mais comer salada. Eu tô de a mesma coisa. Nossa senhora, eu lavo carne, eu olho que tem raiva do alface, sabe? Você fala, que lazarinha desse alface. Mas uma coisa que eu uso para motivar, eu atendo muitos empresários, né, Baiuco? E é muito comum ouvir, mas não dá tempo. Mas é que você não sabe como é que é minha vida é uma loucura. Você não me entende. Cara, a minha também é. A minha também é. Clínica voando, bombando, atendimento. É comum eu sair de lá 9h30 da noite, 10 horas, quando a ideia era a gente fechar às 7. Mas as coisas vão acontecendo. E outro dia, e o celular não para de tocar. Como eu disse, todos os meus pacientes têm WhatsApp. Então eles tiram dúvida comigo e eu estimulo que isso aconteça. Então é tudo muito acelerado. Isso acontece, eu entendo. E aí, o que eu gosto de mostrar muito pro meu paciente aí, o empresário ele tem muito esse perfil. Porque ele fala, cara, é produtividade, eu não posso parar e tal, a minha empresa está acontecendo. Eu vou, só que isso aos poucos, mas eu vou mostrando para ele que ele cuidando melhor da saúde dele, que ele separando de fato horários que ele vai fazer atividade física, que ele cuidando do tempo, da qualidade de sono e do tempo de sono dele, ele vai aumentar a produtividade da empresa dele. E isso começa a acontecer. Aí até a questão de custo passa a ficar em segundo plano. Porque ali ele não tem mais custo, ele está ganhando dinheiro. Porque ele está aumentando a produtividade, ele está aumentando o faturamento. Por quê? Porque ele está ganhando saúde. Tem mais energia, vai trabalhar mais. Consegue pensar melhor, funciona melhor em menos tempo, ele tem mais tempo de qualidade com a família, ele descansa melhor. Aí começou a virar a chave. E aí ele não quer largar mais. Que é o paciente que já está na fase de manutenção do peso, aí está mantendo o peso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, que mais hoje falar, eu não largo mais, doutor Luiz, eu nunca mais vou engordar. A vida desse cara mudou. Esse já virou a chave e foi embora. Não precisa mais nem do
do remédio, da canetinha. Não precisa mais, já está no dia a dia dele. Já foi, já rodou. Falando de dia a dia, falando desse processo todo, a gente tem que falar um pouquinho sobre o BNI, sobre o network. E aí você, com essa clínica, cheio de trabalho, agenda lotada, e você se mete entrando no BNI. O porquê que você veio para o BNI? Por que o BNI te fez sentido? Baioco, isso é muito legal, porque isso me leva lá atrás na reunião em que eu fui como convidado, inclusive convidado por uma paciente minha. Muito legal. Fez todo sentido para mim. Ele assistir a metodologia, acho que foi muito encantadora para mim. Por quê? Porque ela é muito bem amarrada, ela funciona muito bem. Em uma reunião eu consigo ver, aplica esse método, e o que tem por trás disso aqui? Isso te dá ferramentas e estratégias para que você aumente a sua capacidade de fazer conexões com outras pessoas. Isso aí. E a chave está na conexão. Sim. Então, para mim foi muito... Eu vi ali, opa, faz sentido para mim, eu tenho que estar nisso. Eu preciso do horário. Eu tenho muito claro para mim essa clareza de que não é quanto mais tempo eu trabalho, mais eu produzo. Quanto mais tempo eu trabalho de forma qualificada, mais eu produzo. Uhum. E o momento da reunião, que não é o único momento que a gente precisa dedicar ao BNI, Claro, pelo tem mais. contrário, é muito mais do que isso, mas ele é um momento de trabalho extremamente qualificado, porque ali eu tenho uma vitrine para mostrar o meu serviço, Sim. eu estou me qualificando porque toda semana eu tenho 20 ou 30 segundos, dependendo do grupo, e eu tenho esse tempo para falar sobre o meu negócio. Isso é uma grande oportunidade e também um desafio. Tá, então eu preciso aprender a falar sobre o meu negócio de forma que as pessoas Sim, entendam. Exatamente. Então eu estou treinando o tempo todo. O meu grupo, o BNI Raiz, a gente está em 80 membros. Eu estou falando toda semana para 79 pessoas do que eu faço e pedindo referência para elas, fazendo com que elas lembrem disso durante a semana toda. Isso aí. E de tempo em tempo você tem a chance de fazer ainda 8 minutos, 6 minutos, né, lá? 6 minutos no Para falar Raiz. mais ainda sobre a sua empresa. Que é muito tempo. Hoje eu estava aqui no BNI Multi, né? Aproveitei que vim para Franca. Eu nunca dou tiro errado. Bom, vou para Franca, deixa eu aproveitar. O que eu posso fazer? Tá certo? Até mudei o horário do podcast, né? Podcast, Para eu exatamente. participar do grupo. Que bom, é o E- motivo mesmo fazer isso. Exatamente. E eu já assisti uma apresentação ali de 8 minutos sobre estratégia, não tem nada a ver com o meu negócio, estratégia de licitação para aumentar a produtividade / faturamento da empresa. E eu sentado ali, eu conheço um empresário que está atrás disso, que ganha muito tendo essa informação. Eu já conectei os dois. Ah lá. Eu voltando agora para Barreto, já volto numa ligação telefônica que eu quero conversar mais com esse advogado e entender isso, porque eu vou chegar lá e vou apresentar essa proposta para um empresário lá que... E ali eu sei que vai sair muito negócio, vai ser muito próspero. Então, olha que dia. E aí você quer dizer, mas e se eu estivesse lá atendendo? Eu estou produzindo ainda mais. E a gente vai... Claro, aí eu vou usar de estratégias para fazer minha empresa funcionar e aumentar a produtividade, mesmo que eu tenha que dedicar momentos que eu não estou lá dentro. Uhum. Né? E aí, para mim, tem a questão de eu sendo médico, eu sou o operacional da empresa, parte do operacional da empresa, Sim. e não só sairei disso quando eu deixar de atender. Não é o meu objetivo. Então, mas eu não vejo como empecilho, como obstáculo. Pelo contrário. Há um ano eu estou no BNI e eu vejo um crescimento da minha empresa também ligado à atuação que eu tenho hoje dentro do BNI. E assim, eu perguntei mesmo, foi uma provocação, porque é o que a gente ouve muito de muitos empresários que estão na linha de operação. Então a gente pega aquele empresário que põe a mão na massa. Exato. Mas Fernando, todo empresário tem que ser gestor. Não, tem empresário que nem você. Depende. Você é médico, você põe a mão na massa, você é a consulta, né? E aí é um jogo, né? Ele fala, eu vou ficar aqui desse horário até esse horário, e essa minha consulta custa tanto, e aí será que vale a pena? Aí faz essa conta. Sabe o que eu respondo? No 1-a-1, eu faço hoje um módulo de mentoria, né? Então os membros novos que entram no grupo, em algum momento eles passam na mentoria comigo. Isso para mim é muito claro e muito direto. Você está falando para mim que você não tem tempo de ganhar dinheiro. É isso. Ponto. E aí a gente começa a mudar isso aí. Exatamente, porque é uma ferramenta para a empresa, né? Exato. Então ele tem que dedicar um tempo para uma divulgação, para uma publicação, para uma construção de autoridade. Então ele tem que ter isso. Se ele ficar somente atrás da mesa, ele não vai crescer. Ele vai depender muito dos outros
pra E poder nunca vai fazer estar esse bom crescimento. porque não tá como ele vê que deve ser. Para Exatamente. onde ele quer levar a empresa dele. Aí a empresa vai ser guiada, né? E É. ela vai para qualquer lugar. Dá para qualquer lugar, exatamente. Então eu achei bem legal que você falou, que essa visão da estratégia, né, de utilizar ali o BNI, né? Mas e dentro da empresa, lá do núcleo, essa questão de indicação, essa questão de referenciamento, né, e também para vocês, né, o que transformou nesses um ano e pouquinho? Eu sei que impactou tão positivamente que você colocou a Manu na outra equipe. Assim que abriu outra equipe, Eu a primeira vaga do Tava BNI lá, Comitiva é do núcleo, É né? do núcleo. A Manu já... Então já demonstra que realmente Que faz todo faz todo sentido. sentido pra vocês. E a visibilidade dentro do grupo, ela entrou, já teve a oportunidade de ser vice-presidente e MVP. agarrou ali com unhas e dentes, porque a gente entende... É um cargo de visibilidade. total. Então isso dá uma notoriedade muito grande, isso traz autoridade, isso repercute lá na clínica. Visibilidade e credibilidade. Ainda mais a Manu que está como VP, que VP é um cargo... Rapaz do céu, eu tô vendo. É um cargo ali que, tipo, eu sempre brinquei, eu treinei muito VP, é um cargo de xerifão, né? Um cargo de xerife, ele preza pelo bom andamento da metodologia, dos números, então é um cargo, assim, que precisa ser muito bem trabalhado, uma visibilidade positiva, né? E aí eu só tenho ouvido coisas boas, então cresce muito forte isso. Então, eu tô te interrompendo, segue lá. Mas é isso. E isso traz... O nome circula muito mais na cidade. O que eu falo? Mas existe um investimento, e aí parece caro. Como é que eu entendo hoje o investimento que o Núcleo de Saúde faz no BNI, com 2 cadeiras, né? Uma em cada grupo? Sim. Marketing. Marketing, esse é o dinheiro que eu estou colocando em marketing. Então, e hoje rede social, tão pouquinho que eu coloco, já... Aí eu vou calcular CAC, aí vamos para a gestão. Sim, então, quando eu vou calcular meu custo de aquisição de cliente, não existe CAC mais barato do que aquele dinheiro investido no BNI, dentro da minha empresa. Mas você tem uma atuação tão forte em rede social, eles se complementam, mas o meu CAC na rede social hoje é muito mais caro do que no BNI. Então, eu não tenho dúvida da importância dele no crescimento da minha empresa. Que às vezes... Uma coisa que é muito comum eu ouvir dos membros, e angústia minha também o tempo todo, né? Mas no meu 1 aquela reunião que a gente faz com os empresários, cada um entende a empresa do outro. Que é outra ferramenta de visibilidade. Fantástica. Quando que você consegue reunião com o empresário? Imagina. O BNI obriga o empresário a fazer isso. Influencia com que ele faça isso. Eu gosto muito dessa questão de influenciar. Então... Quando eu pergunto lá, o que você acha que você pode ter mais proveito dentro do nosso grupo? Muitas vezes eu podia ganhar mais referência. Prato cheio. E o que estamos fazendo para ganhar mais referências? Por que eu ganho referência? A gente volta de novo na metodologia. Ela é perfeita, né? Você ganha referência de acordo, não é com, porque o Baioco é bonzinho, me manda paciente, me manda referência. Não consigo atender nem ele ainda. Mas conforme eu vou atuando e vou aplicando a metodologia, e o Givers Gain é maravilhoso nisso, eu começo a ganhar referência espontaneamente, porque eu sou mais lembrado. Quer ver uma estratégia que eu uso, Baioco? Nós temos 80 membros, né? Então, em toda a reunião, eu fico anotando quantas pessoas me dão ONF, agradecem por negócios fechados através de referências que eu gerei. Por quê? Porque eu quero eles lembrando de mim. É isso aí. Então eu tenho que ter 10%. Eu tenho que fazer pelo menos 8 pauzinhos lá na minha folha, toda a reunião. E bate. Eu tô a semana toda calculando, pensando como eu vou fazer isso, que referência eu vou fazer. Indo a lugares, por exemplo, hoje vira o BNI aqui, porque isso me faz referenciar mais. Mas você tá indo lá para ganhar um monte de paciente? Não! Eu tô indo lá para gerar referência. Exato. Isso vai acontecer. Isso eu já sei. A metodologia inteira não é... O fim dela... é a referência. Mas o meio, o processo, o como você faz isso, não tem nada a ver com a referência. Não tem nada a ver. Você vai ajudar o outro, você vai estudar para saber como melhor ajudar o outro, você vai se conectar com empresários para saber como é que você pode ajudar esses empresários. E aí, indiretamente, você começa a ter novas histórias, novos conhecimentos, e lá no fim, pela sua visibilidade, pelo seu envolvimento, pela sua doação, o empresário fala assim, não, tem o Luiz. Claro que eu vou dar preferência para ele. Exatamente. É isso aí, é a reciprocidade, é a gratidão, é a lei do retorno, o que é que a gente pode chamar? Pode ser chamar. E olha que legal, você está falando o tempo todo, é a forma de se ajudar o empresário, de se ajudar dessa forma, ajudar. Por que o BNI fez tanto sentido para mim quando eu sentei naquela cadeira do convidado? Vai lá atrás no Luiz de 10 anos, eu quero ajudar as pessoas. Porque isso volta, eu quero ajudar as pessoas porque isso me faz bem. Todos nós somos algo egoísta e vamos sempre lutar contra isso. Mas isso não é só ruim também.
Porque não é... É muito aquela coisa de você não fazer esperando nada em troca. Claro que é, mas vai vir. Vai vir. É fato. É só fazer. Faça sem esperar nada em troca, não é que você não espere, é o que você não faz por causa disso. Por isso, exatamente. Né? Então você ajuda por ajudar, mas não deixa de ser intencional. E aí é a discussão, né? Porque o brasileiro adora mudar o sentido das palavras, né? Então eu faço um networking intencional, então eu estou fazendo um networking porque eu tenho interesse. Parece que é maldoso, né? Parece que não é. Eu tenho a intenção de, então eu faço, então eu me dedico a fazer. Isso é o intencional. Eu me dedico a fazer. E é o resultado, a consequência disso lá na frente, e aí se lá na frente pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, 3 anos, é que eu vou estar visível, eles vão lembrar de mim. Eu recebi semana passada a referência de um ex-membro. Um ex-membro do BNI, e não é assim ex-membro de 1 ano, há uns 6 anos. Que eu conheci ele era membro de uma outra equipe, foi o tempo dele, foi embora, ele me chamou e falou, Fernando, é o seguinte, eu preciso fazer 3 cotações de seguro, uma para minha casa, para o meu escritório e para minha fábrica. Sabe quando que eu conversei com ele? Fazia 6 anos que eu conversava com ele. Então por que ele lembrou de mim? Pois é, como porque eu marquei como foi ele. Importante, exatamente. Eu era o diretor de treinamento, eu treinei ele, eu tinha esse contato com ele, então ele lembrou de mim, ele estava precisando de uma ajuda, ele lembrou de mim. Pronto. Mas você teve intencionalidade lá atrás. Porque às vezes as pessoas, mas por que você está ajudando isso que não tem nada a ver com a sua área? Não vai te ajudar em nada. Mas não é isso que você está buscando diretamente. Não é. Essa é a questão da intencionalidade. Uma coisa que eu trabalho muito lá no Raiz, até como coordenador de educação, né? É ser intencional, a gente precisa ser intencional o tempo todo, em tudo na nossa vida. Né? O premeditado também não com esse tom de maldade, mas é planejado. Exato. Por que eu vim para Franca, sair de Barretos e vim para Franca hoje? Vou passear, tem nada a fazer. Não. Tem intenção. Isso tem custo. Isso tem custo de tempo, mas isso acontece. Por isso a gente está aqui. Tem intencionalidade. Exatamente. O tempo todo. Eu lembro que eu estava conversando com um membro, e aí eu sou carnegiano, né? Então eu fiz os cursos do Dale Carnegie, minha mãe foi instrutora do Dale Carnegie e tudo mais. E aí tem um livro, né, de cabeceira do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí o nome parece super mal, né? Porque influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Não. O influenciar pessoas é para que vocês vão junto. Exato. Então, a gente fala de estar junto com as pessoas e influenciando elas, influenciando para o bem. A relação é sempre ganha-ganha. É sempre ganha-ganha. Eu vou ajudar você. E você talvez não vai conseguir me ajudar, mas você pode ajudar o Elton. E o Elton vai me ajudar. Pronto. Vai acontecer. Só nesse movimento que é feito, já beneficia a todos. Então, a metodologia é exatamente essa. Né? Ajude o outro. Não tem intenção de fazer isso só porque você vai receber em troca. Tem a intenção de fazer isso para ajudar o outro. E deixa, aí vai para o astral, né? Isso, vou colocar o Marcel aqui, né? Vou colocar o Marcel aqui, né? Deixa a energia fluir, né? A gratidão, a corrente do bem, não importa. Deixa o processo rodar. Acontece. Você vai impactar. Tem um diretor lá em Portugal, que ele falava que a definição para ele, a definição de Givers Gain é ajudar o outro com o intuito, daí o português de Portugal, né? Ajudar o outro com o intuito de incutir a vontade de ajudar. É isso. Pronto, isso que você tem que fazer. E isso tem muito a ver, isso gera afeto. Cara, por que o Baioco está me ajudando? Cara, de novo, a gente estava lá na conferência em Florianópolis. Eu não tinha a menor pretensão de ganhar um paciente na conferência lá em Florianópolis. Eu fui lá por outros motivos, porque eu acho que eu ganho. Sim. Eu aprendo. Tem todo mundo. O Baioco me referenciou um paciente. Foi. Acontece. Foi. E aí, daqui a pouco ele me referencia outro, daqui a pouco me referencia outro. As coisas vão acontecendo. Assim ele me ajuda com uma outra questão, porque às vezes a gente acha que é só diretamente no negócio. Não. Né? Às vezes, enfim, as coisas. Não eu preciso ajudar o Baioco, esse cara não para de me ajudar. Não, e eu como, por exemplo, como diretor executivo, né, eu tenho que gerar um ambiente bom para você. Então eu te ajudo, eu estou te trazendo. No caso, houve a possibilidade de um cliente, mas se eu trouxer um ambiente positivo para você de construção da metodologia rodando, você vai ganhar. Então, não é diretamente a referência. Exato, exatamente. Né? E aí eu falo que o maior erro do membro, você falou de afeto, de contato, de estar presente,
O maior erro do membro é quando... Aqui no Raiz é um pouco difícil, são 80 empresários. Mas se eu pego lá uma equipe lá em Ribeirão Preto, por exemplo, que tem 35 membros, 32 membros. O maior erro do membro é quando chega e fala assim, cita os nomes dos membros. Se você não é um dos primeiros a ser citado, você está com algum problema. Tem o fulano, ciclano, tem o outrano. Você já está em 10ª posição. Esse é um termômetro legal. Você já tem que falar, tem que ficar esperto. E o pior ainda é aquele que fala assim, tem o tal, tem peraí, deixa eu lembrar aqui a posição. Esse cara não está conectado com você. Ou aquela, como é que é o nome dele? Como é que é? Aí alguém fala, puta, esse mesmo. Não, esse aí corre. Aí você fala, mas no Raiz é difícil porque são 80 membros. Você é o primeiro, o segundo? Não. Mas aí você tem que ir nos 20%. Você tem que estar nos 20% primeiro. Exatamente. Sempre, independente do tamanho. Sim. Isso que eu acho legal. Né? Porque você assumiu a coordenação de educação, né? E isso te traz uma certa visibilidade, mas a sua visibilidade, a sua reputação na equipe é muito mais do que só porque você é coordenador de educação. Sim. Né? E aí, assim, eu falo, quais são os nomes, né, concursos da equipe? Você tem os fundadores e você tem o Luiz, o doutor Luiz, você tem uma série de outros membros que não são membros fundadores, são membros que vieram depois, mas que estão juntos na lembrança do povo, porque eu estou afastado da equipe, porque eu não vou visitar constantemente, frequentemente, mas eu ouço o seu nome, eu ouço o nome da Manu, o nome de todo mundo, assim. Então a gente vai ouvindo. Isso é o quê? Visibilidade, credibilidade, reputação dentro. E se está chegando no meu ouvido, imagino que está chegando no ouvido dos outros. Está circulando. E é isso que o membro tem que fazer. Circular. É isso. Cara, muito legal. Há 2 semanas atrás, na renovação de membro, que inclusive é a coordenadora de educação junto comigo no Raízes, né? Passou isso para ela falar dela, que foi uma coisa que me marcou muito, Janaína. Uma das coisas que me faz renovar é que, desde que eu entrei no BNI, a minha empresa, a reputação da minha empresa circula entre conversas sem eu mesmo saber. É isso aí. O tempo todo. Eu estou sendo falado o tempo todo. Quanto melhor eu me posiciono no grupo, quanto mais autoridade, mais bem visto eu estou no grupo, mais isso vai acontecer. Mas vai acontecer. E aí fala, né? O seu nome vai rodar. Você quer que ele rode positivo ou negativo? Rodar ele vai. Rodar ele vai. Então, e quanto mais positivo for, mais roda ainda. E aí eu falo, né? Se eu estou brilhando, vão falar de mim. Então que falem porque eu estou brilhando. Exatamente. Melhor coisa que tem. E isso vai te gerar essa reputação. E aí vai te expandindo, você vai se conectando. Hoje você veio aqui no Multi, conhecer o Multi. Venham outros dias, para você também. Vai para Bebedouro, vem para Ribeirão Preto. E você vai. Aí você fala, mas tem médicos na mesma especialidade que você em Ribeirão Preto. Por que você seria referenciado por um membro de Ribeirão Preto? Porque tem membros de Ribeirão Preto que são de Barretos, a família é de Barretos. E tem família em Barretos. E aí ele vai falar, tem o doutor Luiz lá. Eu tô com uma tia minha que está com obesidade, está precisando de tratamento, já sei quem eu vou referenciar. Então, ele também se sente seguro de ajudar. Então, ele conhece gente. A nossa região é tão próxima que tem gente que conhece gente em Igarapava, Ituverava, em Barretos, Bebedouro, em Franca e vice-versa. Então, vai ser visível para que seja falado nas cidades, porque eles conhecem pessoas na cidade onde você está. Vai acontecendo. Você usa um slide que você mostra aí sua capacidade de referência, como isso vai pulverizando. Aquilo ali explica tudo. Exatamente. Chegamos no nosso momento final, infelizmente. Está gostosa a conversa. Eu acho que sim, nossa, foi muito rápido. Foi. Eu queria mais tempo. Né? Para a gente poder bater mais. Vou pedir para você voltar. Volte. Pode ter certeza. Volte aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Né? Mas antes de a gente encerrar, eu vou pedir que eu sempre peço para todo mundo que vem aqui. Você dá um recado para os membros do BNI, o porquê que eles precisam fazer a metodologia, né? E para quem está fora, né? Por que ele tem que vir para cá, para o BNI? Isso chega a ser até fácil. Às vezes eu procuro não tornar tão simples e parecer pouco. Eu não saio do BNI. Não saio. Isso faz muito sentido para mim. Isso eu acho que já é um peso muito grande. Isso é uma das coisas que eu vi quando eu fui convidado. As pessoas que estão indo muito bem falam, eu não saio mais do BNI. Enquanto durar o BNI, estarei aqui. O BNI, de fato, é uma ferramenta, eu entendo o BNI como uma ferramenta, capaz de alavancar muito os negócios e as economias locais. E quando eu alavanco várias economias locais, eu alavanco a economia regional e nacional. Por que não? A gente tem valores, né, de negócios gerados no BNI em torno de muitos e muitos centenas de milhões. Exatamente. No Brasil.
Então, quando a gente pensa em negócio, faz muito sentido. Agora, a grande chave é a conexão. E nós vivemos em sociedade, a gente não se conecta apenas para fazer negócio. Sim. A gente se conecta para viver bem, para ter qualidade de vida. Eu vou lá no meu propósito de novo. Então, não existe um lugar, eu não conheço um ambiente mais propício, mais estratégico, mais voltado, intencional para fazer conexões, principalmente com empresários, do que o BNI. Então, acho que faz muito sentido eu estar aqui e a empresa que eu tivesse, em qualquer lugar que eu tivesse, que tivesse um BNI, eu iria atrás desse grupo. Entendi. E para os membros que estão aqui, que já estão no BNI, e aí a gente vê lá que ele está precisando de uma dica. Metodologia. Método. Outra coisa que eu gosto muito de falar, o Ivan Misner criou esse método em 84? 85. 85. Duram 40 anos. 40 anos. Quanto o mundo mudou? Quantas revoluções? 85, década de 80, a gente tinha inflação a 1000% no Brasil. Mudou tudo. Agora a gente vive uma nova avalanche que vem ser a inteligência artificial. E o BNI, esse método passou e segurou muitas empresas ao longo de todas essas mudanças. Então, se não está fazendo sentido, não está vendo retorno, parece que eu ganho pouca referência, ou parece que eu não tenho conseguido fechar negócio, faz o método. E aí, como é que eu vou fazer o método? Você está meio perdido? Começa estudando. O EG. Se dedica, vai escutar podcast, leia os artigos, provoque o coordenador de educação do seu grupo, peça ajuda para ele. E faça, se dedica. Ali vai te dar insights para você fazer melhor seu 1-a-1, para você fazer melhor seu pitch de 20 ou 30 segundos, fazer melhor sua apresentação semanal, e aí vai girar. Não tem erro, vai girar. Roda sozinho. E vai na conferência. Faz muita diferença. Ano que vem a gente já tem o Summit aí com data marcada em São Paulo. Centralizado, acho que para o Brasil inteiro fica relativamente fácil vir. Sim. Então, é um outro lugar de uma troca de experiências ali incalculável. Não, agora o Summit em 2026 vai ser 20 a 23 de maio em São Paulo. Então, assim, tá aqui do lado, é fácil de ir, né? E a gente tem uma expectativa de ter em torno de uns 1.500 no mínimo empresários lá dessa vez. Eu tenho um acordo com o meu grupo que eu fiz e eles disseram sim. Na minha cabeça todos disseram sim, então não tem conversa. Pelo menos 20 membros do Raiz a gente vai levar esse. A gente já sabe que já tem em torno de 500 a 600 inscritos já. Aí. Né? Então, e é uma experiência que você teve lá é indescritível. Floripa, a gente faz apresentação sobre isso, fala sobre isso, mas tem que estar lá para viver. Eu cresci. A conferência do BNI foi uma das grandes viradas que eu tive já dentro do BNI novamente, né? Que vai me transformando como pessoa, como empresário, transformando o meu negócio. Perfeito. Então aguarde para 2026 que vai ser bem melhor mesmo. Você vai ter muita coisa. Luiz, obrigado por ter vindo, obrigado por ter se deslocado aqui, né, lá de Barretos até aqui para vir, né, conversar um pouquinho com a gente. Mano, obrigado por ter vindo junto com o Dr. Luiz, né? Obrigado pela sua dedicação, né, pelo amor que você tem realmente pela metodologia, por tudo que você tem representado e a inspiração que você tem feito com os membros da sua equipe. A sua equipe cresceu e desenvolveu, assim, nesse último ano, né, conseguiu romper as barreiras que ela tinha, de sempre estar em torno de 72, 76, cresceu, então ela conseguiu romper isso, está lá entre as 4 melhores. Então, assim, realmente temos que agradecer, eu como diretor executivo agradecer mesmo esse envolvimento seu, né? E agradecer o tempo todo, cara, porque realmente a gente faz por profissionais como você, que entendem a metodologia e colocam a metodologia em ação para o bem dos empresários que estão junto com você e, obviamente, para o seu bem também. Que legal. Muito obrigado. Fico lisonjeado de verdade, Baiocco. E, assim, uma tarde de bate-papo super gostoso, tranquilo. Não fizemos uma pergunta sequer antes de começar. Abre o microfone, vamos falar, vamos bater papo. Mas aqui, então, assim, fico muito, muito feliz pela receptividade, pelo convite, por como exploramos as coisas. Que bate-papo legal. Tem espaço para mais 2, 3 programas fácil. Não, vamos voltar. A gente vai fazer as rodadas iniciais, depois eu vou voltar com você de novo, porque acho que ainda ficou muitas dúvidas e muito assunto ainda. Foi pouco tempo para a gente poder falar. Obrigado, viu, doutor? Legal. Muito obrigado. Valeu. Gente, obrigado. Valeu.